O Sport pode pintar com nova contratação e o Leão que vai se preparando para novo confronto, dessa vez diante do Bahia. Duelo realmente com rivalidade nordestina e os destaques fica com o repórter Vinícius Calado. Bom dia para você, Vinícius. Vinícius Calado. Valeu, um abraço a vocês, um abraço a todos que estão conosco desta terça-feira. O Sport que segue em preparação visando o seu próximo compromisso neste sábado, 2 de agosto, 4 da tarde na Ilha do Retiro. Jogo complicadíssimo, mais um nessa complicada Série A do Campeonato Brasileiro, clássico nordestino diante do fortíssimo Bahia. Para esse jogo, o técnico Daniel Paulista não vai contar com o meia Lucas Lima, que recebeu o terceiro cartão amarelo, ainda diante do Santos. Voltou a fazer um bom jogo individualmente o Lucas Lima, mas aí estava pendurado, fez uma falta ainda no primeiro tempo, matando um contra-ataque do Santos, recebeu o terceiro cartão amarelo e fica de fora. Na contramão dessa baixa, dessa perda por parte do Lucas Lima, o técnico Daniel Paulista deve contar, ou pode contar, com uma nova peça, um jogador que não é meia, mas é uma nova peça para o setor ofensivo, para o ataque, um velho conhecido do Daniel Paulista. Trata-se de Léo Pereira, atacante de 25 anos, que trabalhou com Daniel Paulista no CRB em Alagoas, na equipe alagoana, na equipe regatiana. Léo Pereira teve com Daniel Paulista talvez o seu melhor momento na carreira, foi emprestado pelo CRB ao Vitória, não teve o mesmo desempenho na equipe baiana e o Sport já vinha tentando esse empréstimo há algum tempo. Não estava conseguindo, mas aí o Vitória abriu mão, o CRB pegou e repassou esse empréstimo para a equipe rubro-negra. Léo Pereira, como falamos, tem 25 anos. Na atual temporada pela equipe do Vitória, ele tem 25 partidas com 1 gol e 3 assistências. Na carreira, ele passou por Corinthians, depois Grêmio, Atlético Goianiense. No Grêmio, teve uma boa passagem, foram 37 jogos, 6 gols e 2 assistências. No Atlético Goianiense, muita minutagem também, 66 jogos com 5 gols e 6 assistências. Teve uma rápida passagem pelo futebol português, a equipe do Marítimo, retornou para o Atlético Goianiense e foi emprestado ao CRB em 2023. Pela equipe alagoana, 19 jogos, 4 gols e 1 assistência. Aí o CRB decidiu adquirir os direitos econômicos do Léo Pereira, que aí emendou uma sequência de 73 partidas pela equipe do CRB, marcando 10 gols e dando 9 assistências. Posterior a isso, em 2025, foi emprestado ao Vitória e agora chega ao Sport. Em contato com o representante do Léo Pereira, o empresário Davidson Andrews confirmou que chega por empréstimo até o final de 2025 o Léo Pereira e o Sport, durante esse período, tem o direito de exercer a compra dos direitos econômicos do Léo Pereira, se assim desejar. Então, Léo Pereira, mais um reforço a ser oficializado nessa era Daniel Paulista no Sport. O atacante é aguardado hoje na capital pernambucana. Léo Pereira chega agora pela manhã, estamos falando ainda no início da manhã, ele chega hoje, vai para o CT para realizar todo o protocolo de contratação, os testes físicos, os exames clínicos, para, sendo aprovado, assinar, como falamos, esse contrato de empréstimo junto à equipe rubro-negra. Ficando no Sport, assinando o contrato, aí tem até a próxima sexta-feira para que ele tenha o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, fique regularizado e à disposição de Daniel Paulista. O último jogo do Léo Pereira na temporada foi no dia 9 de julho, quando o Vitória foi eliminado em casa pelo Confiança na Copa do Nordeste, perdeu por 1-0. Naquele jogo, Léo Pereira atuou por 37 minutos. Ou seja, não está há tanto tempo sem uma partida oficial, está no ritmo de treinamento e, se ficar disponível burocraticamente, Léo Pereira pode começar no banco, como é natural que aconteça, ou até mesmo ser acionado como titular pelo técnico Daniel Paulista. Para o jogo de sábado contra o Bahia, o Sport dá início à venda de ingressos, à comercialização nesta terça, mais uma vez fazendo promoção. Até amanhã, dia 30, com ingressos a partir de R$15, dia 31 e dia 1º, véspera da partida, ingressos do segundo lote a partir de R$20. Aí no dia do jogo fica bem mais salgado para o torcedor leonino, assim como foi diante do Botafogo e também contra o Santos. O Sport que tem ainda hoje, quarta, quinta e sexta de preparação para esse duelo importante contra a equipe do Bahia. Valeu, Vinícius. A gente está vendo, né, agora o Sport se preparando para esse duelo contra o Bahia, mas antes disso, Diego, eu queria saber sobre essa negociação, né, com o Léo Pereira. É um pedido, inclusive, do Daniel Paulista, técnico do Sport, que já havia trabalhado com o ponta, com o atacante Léo Pereira. Como é que você enxerga essa contratação e, principalmente, esse momento do Sport, como vai encarar o Bahia, né? O Bahia que está vivendo uma fase
totalmente diferente do Leão da Ilha do Retiro, Diego. Em princípio, o Léo Pereira chega em empréstimo até o final do ano. É um jogador que tem como característica a velocidade, né? Atua pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Não é muito de fazer gols, mas é participativo. Até arrisca algumas vezes. Tem números interessantes do Grêmio e também no Atlético Goianiense. E no CRB, o Daniel Paulista conhece muito bem, né? Um jogador da confiança do Daniel. Agora resta saber como ele vai chegar ao Sport para poder se encaixar nesse ataque. Que já tem Christian Barleta, tem Romarinho, tem Colo Ramírez, que podem muito bem fazer essa função pelos lados. Eu acredito que pela situação que o Sport se encontra em termos ofensivos, o Léo Pereira consiga agregar. Agora, para isso, tem que ter mais minutagem. Coisa que não aconteceu muito com Vitória. Mas eu vejo, sim, que pode ser um jogador que ajude, né, em termos de contra-ataque, também se tratando de ajuda, de auxílio aos centroavantes, né, que o Sport está precisando disso, de municiamento. O Léo Pereira pode ser uma peça bem interessante para reforçar o Sport. E o que ainda pode ser esperado desse esporte, Diego? A gente vê um time que, mesmo com boas oportunidades, como o que aconteceu diante do Santos, que para mim é algo inexplicável, a gente vê um time abrir 2-0, parecer que vai recuperar a confiança e no segundo tempo não consegue se projetar dessa mesma forma, né? Mesmo com um a mais, não consegue garantir essa vitória. O que ainda pode esperar desse esporte para essa temporada? Será que ainda tem um risco para o esporte conseguir ainda, não digo nem se recuperar na Série A, que eu acho isso bem difícil, mas tentar algo realmente de novo nessa temporada, porque o que está acontecendo é que está sendo o único time em todas as divisões e não ter tido sequer uma vitória. Em princípio, Thaís, além da questão da limitação técnica do grupo, o Sport não tem confiança. É uma equipe que tem a moral muito, mas muito baixa. Então, quando você passa por uma situação adversa sem vencer há 4 meses, é claro que você não consegue, você não tem aquela sustentação psicológica, não tem aquela força para guardar um resultado. Porque o Sport venceu, estava vencendo por 2-0 e deixou o Santos crescer e ele foi lá e buscou o empate. Então é coisa de equipe, é mentalidade de equipe já derrotada, já rebaixada. Se quiser evitar uma situação de rebaixamento, que eu acho muito difícil também, acho bem provável que o Sport consiga essa arrancada, tem que conseguir 38 dos 69 pontos que estão ainda em disputa. É difícil? É muito difícil. Mas enquanto o Sport se apegar às probabilidades, talvez consiga pelo menos uma reação. Porque a questão agora não é nem você pensar em se livrar do Z4. É você conseguir vencer a primeira vitória e entrar de fato no campeonato. Porque o Sport hoje joga contra ele mesmo. É um campeonato completamente à parte, Thaís. O Sport tá passando, tá olhando pra essa Série A e tá deixando passar, né? O Sport, como você bem falou, não tá aproveitando. E a gente não fala nem de um desempenho pra conseguir uma competição grande, mas sim a gente tá falando de um desempenho de não conseguir nem lutar por esse Brasileirão da Série A. E o interessante é que o Sport vai fazendo novas contratações, mas mesmo com as novas contratações, parece que tá se moldando, né, pra Série B. Eu escutei um comentário esses dias que falava assim, tá tentando essa Série A, mas já se projetando, né, já botando no banco de reservas o que pode ser para essa Série B, sem fazer grandes investimentos de fato, né, Diego? Alguns torcedores vêm falando muito isso, Thaís, que o Sport já vem se planejando para a Série B do ano que vem, né? Ou seja, já estão jogando a toalha contra esse ano. Agora, a questão maior do Sport é conseguir fazer pelo menos uma campanha honrosa, né? Que tem um término de campeonato honroso. As marcas negativas vão ficar, isso é algo que não se apaga. Mas que o time comece a esboçar uma reação para pelo menos chegar a uma pontuação digna, né? Para que pelo menos brigue para sair da lanterna, que caia, mas que caia lutando, que caia brigando com alguma coisa. E sobre o jogo contra o Bahia do Rogério Ceni, o Bahia que está na 4ª posição da Série A, o time que está brigando por coisa muito grande, Libertadores da América, foi recentemente eliminado pela Copa Sul-Americana, pelo América de Cali. Então é um time que vem, sim, muito embalado, tá na 4ª posição, quer chegar à ponta da tabela e, mais uma vez eu digo, não tem café pequeno para o Sport nesta Série A.